Limite para sair da reunião. Beleza, vamos começar. Bom, a gente já conversou bastante aqui, mas eu já conversei também com a Priscila antes, queria agradecer ela pela generosidade e disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradecer a Sheila, que fez essa ponte aí com a Priscila também, né? Todo mês a gente busca convidar alguém legal para falar com a gente sobre um tema relevante. Esse é um tema que está bastante presente no grupo, então quem está aqui vai poder aproveitar desse momento e poder interagir com a Priscila. Quem não está no grupo, depois só assiste o show. Priscila, eu vou deixar você se auto-apresentar e fica à vontade. Eu vou colocar você... Você vai apresentar alguma coisa? Eu vou deixar eu vou sim. você Só me habilita aqui. Só me habilita aqui para eu compartilhar. Já te habilitei, fica à vontade. Se apresente. Obrigada. Pode começar. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço demais a ponte que a Sheila fez, me apresentando para o Cris. Cris, muito obrigada por essa oportunidade, por abrir o grupo para mim. É uma honra falar para profissionais de RH, é uma honra falar para líderes, porque é uma certeza de que a mensagem nunca se perde. Vocês são muito multiplicadores, vocês trabalham com gente e cada vez que eu falo para o pessoal do RH é como se a minha mensagem ganhasse muito mais alcance. Então, para mim é uma honra enorme, é uma oportunidade que me deixa muito feliz. Vou compartilhar com vocês algumas ideias aqui sobre diversidade e inclusão, que é um tema ainda bastante espinhoso, incipiente, mas igualmente necessário, né? Você pode falar o que essa moça branquela de rosa pode me falar sobre diversidade e inclusão? E realmente, talvez eu não seja a melhor pessoa do ponto de vista das minorias para falar de diversidade e inclusão, mas eu tenho tido a sorte de poder facilitar a abertura das lideranças mais resistentes a esse tema, para entender que realmente não é tendência de RH, realmente é algo que impacta o core de todos os negócios que a gente tem, né? Então, vamos lá, o que a gente vai conversar um pouco nessa nossa horinha juntos? Por que é tão difícil falar de diversidade e inclusão? 3 razões para não adiar mais essa conversa, um checklist de segurança psicológica, as armadilhas das boas intenções, destravando o pensamento diverso, melhores práticas e os 6 pilares da liderança inclusiva. A qualquer momento, gente, a gente está aqui numa turma, vocês têm opiniões pertinentes, qualquer momento que vocês queiram interromper, fazer pergunta ou comentário, fiquem à vontade, tá bom? Eu tenho uma tendência a disparar para falar, mas eu vou adorar receber as intervenções de vocês. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, na mente de muitas pessoas fala, vai começar o mimimi dos vitimizados, vai começar o mimimi dos reclamões, dos que se sentem injustiçados, né? E eu confesso para vocês que eu já fui uma dessas pessoas que tinha esse tipo de pensamento aqui, que é o que muitas pessoas, algumas falam, outras só pensam, mas não externam. Que, eles vão dizer que eu só consegui subir na empresa por causa de cota, eu sou contra esse negócio. Falar de diversidade e inclusão é para a empresa que tem budget para treinamento. E agora o errado é ser branco e hétero, daqui a pouco vão me obrigar a ser gay. Já ouvi isso e conheço. Na família, né, tem sempre alguém que fala isso, né? O tio do pavê sempre fala isso. Melhor não pegar elevador quando tiver mulher dentro, porque nos Estados Unidos, depois que resolveram empoderar as mulheres, elas metem um processo em você por qualquer coisa. E aquela clássica, putz, o mundo está muito chato, a gente não pode mais nem fazer uma piada de preto. Na minha infância, eu tinha amigo preto, eu tinha amigo que era muito míope, usava óculos, a gente zoava ele, chamava ele de buiú, chamava o outro de 4 olhos. Gente, ninguém morreu, está todo mundo vivo, está todo mundo aí sobrevivendo. Essa geração é muito mimizenta. Por que a gente tem esse tipo de objeção quando se trata de falar de diversidade e inclusão? Primeiro, porque nós somos privilegiados de alguma forma. Nós que chegamos às organizações, nós que conquistamos posições de responsabilidade, nós que conquistamos algum sucesso na vida, não percebemos a dor que muitas pessoas sentem e até mascaram, dando risada de si mesmas, como uma forma de pertencer àquele grupo. E por outra razão, nós adoramos sentir que somos boas pessoas.
Então, é muito duro para a gente imaginar que possa estar cometendo injustiças ou causando dor em alguém de alguma forma. Então, tem 3 razões, gente, para a gente não mais adiar falar de diversidade e inclusão nas empresas e começar a agir sobre isso. A primeira razão é porque é prudente. Hoje, as empresas são o novo Big Brother, né? As organizações são o novo Big Brother. As empresas, as marcas, os profissionais, todos os players, todos os stakeholders vão ser cancelados por machismo, racismo, homofobia, LGBTQIA+, fobia, gordofobia, xenofobia, capacitismo, etarismo, discriminação religiosa e outras formas de preconceito, tá? Ó, dá uma olhada nessas notícias. Seara demitiu um funcionário por comentário racista contra o João do BBB. O cara lá nas redes sociais fez um comentário sobre o cabelo do João e esse preconceito racial acabou acarretando a demissão dele. O próprio Facebook, olha só, numa entrevista de emprego, isso não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, uma candidata negra era para uma vaga de inovação, ela tinha doutorado e o Facebook deduziu que ela não ia gostar de trabalhar lá porque não tinha fit cultural. Na verdade, falou, ela não vai se encaixar aqui, porque somos todos brancos, do Vale do Silício, judeus, ela não tem nada a ver com a gente, né? Então, isso acabou acarretando, inclusive, uma investigação, mais uma das investigações que o Facebook enfrenta lá nos Estados Unidos. O caso Carrefour, aqui no Brasil, né? Não sei se vocês se lembram, esse segurança que foi assassinado dentro de uma das lojas do Carrefour, esse rapaz que foi assassinado por um segurança dentro de uma das lojas do Carrefour. Você vê, o Carrefour foi implicado nas ações, mesmo tendo sido uma empresa terceirizada, a empresa de segurança responsável pela contratação, a capacitação, o treinamento de segurança daquela loja, né? Então, quando eu digo, a gente não se responsabiliza só pelo que acontece na nossa empresa, mas pelo que os terceiros, os parceiros, os stakeholders fazem. Fechou um acordo de 115 milhões, teve uma parte que foi para a indenização da família dele, ele tem as 4 filhos, neto, esposa e ex-esposa, mas boa parte também para ações de combate ao racismo, né? Então, tem uma ONG de defesa dos direitos humanos, algumas outras entidades de direitos humanos e de luta por igualdade e equidade, que realmente bate bem forte e não deixa passar esse tipo de questão, né? Outro caso, também recente, é esse da XP e da Avel. A Avel, que é uma operadora independente da XP, um agente independente da XP, postou essa foto aí numa celebração deles. E é interessante observar, né, o que é cultura organizacional. A XP, como empresa do mercado financeiro, gente, aqui em São Paulo, na Faria Lima, né, isso antes da pandemia, depois eles falaram que iam sair do prédio, não sei se agora, acredito que devam até deixar o prédio. O que a gente via na hora de almoço, né, os elevadores daquele prédio, né, pomposo, na Faria Lima, todos os agentes, assim, os funcionários da XP. Meu filho trabalhou lá um tempo com esse coletinho almofadado, assim, meio Michelin. E é a coisa assim, é a identidade, a cultura do cara do mercado financeiro, né? Do Faria Limer, como a gente brinca aqui. E a Avel reproduziu essa cultura e as entidades negras observaram que não tinha um negro, pouquíssimas mulheres, nenhum indígena, nenhum PCD, nenhuma diversidade nessa foto, né? E além de exigir, de entrar com uma ação por danos morais, sociais, coletivos, isso existe, pedindo 10 milhões pela XP, ou seja, a XP é responsável pela diversidade inclusive dentro das empresas parceiras, exigiram essas 4 atitudes aqui. A composição do quadro de contratados permanentes ou temporários tem a mesma proporção de negros, mulheres e indígenas na sociedade brasileira. Cotas para pessoas idosas e com deficiência. As empresas incorporarem ao conselho de administração
4 novos membros, integrantes das comunidades que são subrepresentadas, e uma auditoria para acompanhar a execução dessas medidas. Ou seja, se a sua empresa já tiver essas medidas aqui e surgir uma crise, vai ser muito fácil debelar qualquer problema que aconteça. A gente não está dizendo que a gente tem como monitorar, controlar o comportamento de todos os nossos parceiros, de todos os nossos colaboradores, de todos os nossos stakeholders, mas a gente pode fazer o máximo para minimizar a possibilidade de crise. Outra razão para a gente falar de diversidade e inclusão é que é estratégico, né? Hoje em dia, esses 2 fatores são determinantes para atrair e reter os melhores talentos. Isso faz parte do employer branding, a marca empregadora, a organização como uma marca empregadora. As novas gerações, mesmo num cenário de desemprego como o que a gente está vivendo, as novas gerações não trabalham onde elas não podem sentir que podem dar vazão aos seus talentos, à sua personalidade, à sua expressão, à sua autenticidade, né? E os consumidores finais, na outra ponta, também gostam de comprar de marcas que sejam diversas e que pratiquem a inclusão. É uma outra mentalidade, é uma nova mentalidade que vem ganhando força com o passar do tempo, né? Então, a reputação da sua organização enquanto marca nas redes sociais é algo que também vai depender de diversidade e inclusão. Dá só uma olhada nisso. A Heineken está trabalhando para colocar 50% de mulheres na liderança. Para quê? Porque empresa que não tem mulher na liderança não vai vender cerveja para mulher. Então, a gente tem um cidadão comum empoderado, politizado e consciente de que, se não houver representatividade, ele boicota aquela marca, realmente, né? E o meu trabalho como facilitadora de capacitações para mulheres líderes, ele tem ganhado muita força, muito por conta da pressão de consumidoras para que as empresas tenham mais mulheres, principalmente na liderança e nos conselhos de administração. É impressionante que até empresas que têm produtos 100% femininos, como cosméticos, por exemplo, têm pouquíssima representação de mulheres nos conselhos de administração e também na alta liderança. E olha só, né, americano não costuma jogar dinheiro fora e perder tempo com aquilo que não vai ser fundamental na educação, né? Os Estados Unidos determinaram que todas as escolas públicas tenham aulas, desde o jardim de infância até o ensino médio, sobre diversidade, inclusão e equidade, desde o jardim da infância. O último estado a implementar essa determinação foi Nova Jersey. Mas, enfim, se não fosse realmente indispensável e necessário para a sociedade crescer, para a gente ter uma sociedade próspera, isso não estaria sendo implementado naquele país, né? Então, gente, eu dei 3 razões, 3 motivos bastante fortes para a gente não adiar mais essa conversa. Embora eu saiba, né, que realmente, deixa eu ver aqui, tem mensagem no chat. Ah, legal, parte da educação é fundamental, é assim que se começa a mudar o mundo. Eu também acho, né? Então, às vezes a gente conversa com filho adolescente ou com criança e eu vejo a grande discrepância de geração entre meu filho e minha mãe, por exemplo. Às vezes minha mãe fala uma coisa como, por exemplo, amanhã é dia de branco, e meu filho, vó, pelo amor de Deus, não fala um absurdo desse, você pode ser preso, isso é racismo, e ela nem se dá conta, né? Isso é uma questão de educação, isso é uma questão de cultura, pelas crianças realmente que a gente começa. Mas nós que estamos aí no meio, vamos ter que trocar o pneu com o carro andando, né? E vou trazer mais alguns argumentos para ajudar vocês a defenderem, vocês que são os porta-vozes dessas novas ideias, vocês que são os porta-vozes de inovação ingente dentro da organização. Vou dar um pouco de munição para vocês conversarem com os líderes de vocês, para que não adiem mais. Vocês estão falando de budget aí nesse fim de ano, né? Para que a gente consiga colocar um pouco mais de foco e energia nessa questão. Olha só, equipes que têm líderes inclusivos têm 17% mais chance de ter alto desempenho, 20% mais chance de tomar decisões de alta qualidade e 29% mais chance de relatar comportamento colaborativo. Essa é uma pesquisa
da Harvard Business Review. Tem o link aqui, vocês depois podem seguir. A gente vai encaminhar PDF para vocês vão ter todos os links aí desses dados. Fluxo de caixa 2,3 vezes maior do que as não diversas. 35% mais chances de superar as homogêneas em competitividade e inovação. 1,7 vezes mais chance de serem líderes em inovação no seu mercado. E 70% de mais probabilidade de conquistar novos mercados. 67% dos candidatos preferem se juntar a uma equipe diversificada. Então, existem razões diversas, inclusive as estratégicas, para a gente não adiar mais isso. E a terceira razão, gente, é que é humano, é que é a coisa certa a se fazer. Porque a gente não pode ter dentro da sociedade gente que não seja escutada e que não tenha voz e que não tenha oportunidades. Olha só o que acontece aqui no nosso país. 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. O racismo ainda mata aqui, né? E, claro, por falta de oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Feminicídio. O Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres no mundo. Essa é uma estatística que envergonha demais a gente. E a gente sabe muito bem que se as mulheres tiverem mais oportunidades de ter autonomia financeira, esses feminicídios vão cair muito. E autonomia financeira é ter oportunidade de ocuparem melhores posições dentro das organizações. Apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. E a gente sabe que tem muitas deficiências leves que não impedem ninguém de pensar e prover soluções eficientes. A gente sabe o que acontece com os 99% que não conseguiram se inserir no mercado. Eles vão depender de familiares a vida toda, se tiverem sorte, ou então vão para a mendicância, ou então vão se tornar pedintes, vão viver em condições de miséria. O Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de transexuais, né? A gente sabe que o destino dos transexuais, o destino dos travestis, o destino, durante muito tempo, foi o destino de homossexuais também, foi a prostituição, né? A marginalidade. E isso expõe essas pessoas que têm talento, inteligência e poderiam estar em qualquer outra área de atuação, né? São vidas desperdiçadas, é um Estado que não dá conta delas, e isso são vidas humanas e talentos humanos sendo desprezados. Essas pessoas todas poderiam ter oportunidades e a gente está falhando com elas. Então, isso tem a ver com uma questão que daqui para frente vocês vão ouvir falar cada vez mais, que é segurança psicológica. 3 em cada 10 colaboradores apenas acreditam que suas opiniões contam no trabalho. Olha só, 3 em cada 10. Isso significa que 7 colaboradores a cada 10, ou 70% dos colaboradores aí na sua organização, acham que o que eles fazem não importa. Muito provavelmente porque eles não se sentem no perfil padrão de pessoas que costumam ser ouvidas, apreciadas, promovidas, reconhecidas, valorizadas. Se a gente conseguisse dobrar de 3 para 6 colaboradores em cada 10 que sentem que o que eles têm a contribuir é relevante, a gente teria uma redução de 70% na rotatividade e teria um aumento de 12% na produtividade. Então, a gente está perdendo poder de fogo por deixar de dar segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Eu gosto muito desse conceito da Amy Edmondson. Ela hoje, a Amy, é a minha pensadora de liderança favorita. Ela escreveu um livro incrível que vocês precisam ler, chamado Organização Sem Medo. E ela diz que segurança psicológica é confiança em que a equipe não constrangerá, rejeitará ou punirá alguém que queira expressar a sua opinião. Então, se falta segurança psicológica, é porque a gente não está acolhendo as mais diversas expressões. E é quando a gente não acolhe as mais diversas expressões de vida que a gente perde o potencial das soluções inovadoras. Porque a inovação não vem do igual, a inovação vem do diferente. Então, um checklist aqui rápido da segurança para vocês, que eu acho que vale a pena aplicar nas organizações. 7 questões para se responder com honestidade. Quando cometemos um erro, isso vai pesar contra mim?
É possível levantar questões difíceis? Não temos medo de nos expressar? Aceitamos a diversidade de ideias? Podemos assumir riscos calculados, principalmente os riscos interpessoais, né? O risco de ser rejeitado, o risco de sofrer bullying, o risco de ser assediado? Temos 100% de confiança e abertura para pedir ajuda? Sabemos e podemos apoiar os esforços dos outros? É normal expressar apreciação? Esse checklist eu peguei com o Du Carmelo, que é um grande pensador de relações éticas, né? E olha que interessante, a gente se sente à vontade para pedir ajuda, e acho que isso fala diretamente com os RHs, né, gente? Porque é aí, na mesa de vocês, que chegam ou deveriam chegar as questões de segurança psicológica abalada, né? Então, a gente precisa pensar isso de uma maneira mais sistêmica e de uma maneira global. E para isso é fundamental a gente pensar diversidade como ponto de partida, né? Então, olhar e falar, putz, eu tenho negros aqui, eu tenho PCDs aqui, eu tenho pessoas com sotaques diferentes aqui, e não estou falando só de gringo, eu tenho mulher na gestão, eu tenho mulher na liderança, porque hoje, quando chega uma menina de 18 anos para uma vaga de trainee ou de estágio, ela pergunta, tem mulher na liderança? Vocês têm uma mulher gerente? Vocês têm uma mulher diretora? Se ela não consegue se ver lá em cima, ela desanima, ela não engaja para ficar lá, né? Então, a gente perde os talentos. Então, primeiro ver, existe a diversidade? Tá, existe a diversidade. Eu tenho um colorido, eu tenho muita gente variada aqui, mas essas pessoas estão tendo oportunidade real? Essas pessoas estão sendo estimuladas a falar nas reuniões? Essas pessoas estão sendo estimuladas a contribuir? Né? Elas estão encorajadas a isso? Ou elas ficam no armário em todos os sentidos o tempo todo? Né? Então, basicamente, a gente está falando de duas etapas quando a gente fala diversidade e inclusão. A primeira é reconhecer que existe diferença e, segundo, corrigir as distorções. Quando a gente fala em reconhecer as diferenças, significa, basicamente, a gente questionar aquele conceito de meritocracia, que a gente ama no mundo capitalista. E quem teve sucesso, algum sucesso na vida, ama mais ainda falar de meritocracia, porque a gente é apaixonado pelos perrengues que a gente conseguiu superar. A gente é apaixonado pelos obstáculos que a gente venceu, a gente é apaixonado pelo nosso currículo, a gente é apaixonado pelos diplomas que a gente tem, né? Então, a gente, quando pensa que talvez meritocracia pode não ser o critério mais justo para todo mundo, a gente sente que está perdendo alguma coisa, porque a gente está perdendo os nossos grandes troféus existenciais. Eu estou falando a gente, nós privilegiados aqui, tá? Que conseguimos estar aqui numa sexta-feira de manhã discutindo essa questão, cada um de um lugar, mas com seu computador, com uma câmera, com internet, que não é realidade para muita gente ainda no Brasil. Então, basicamente, o que acontece nas empresas, e vem desde o sistema educacional, e vem na maneira também de ocupar as melhores universidades, olha que interessante essa charge, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Aí você tem um elefante, um peixe, um cachorro, uma foca, um macaco, um pinguim, né? Então, talvez aquilo que a gente acha que é dar o mesmo tratamento para os diferentes acaba sendo uma forma de cometer uma grande injustiça. Então, a gente precisa reconhecer que diferenças. Que o nosso ponto zero não é o mesmo ponto zero de uma mulher negra, não é o mesmo ponto zero que um deficiente visual, não é o mesmo ponto zero que um transexual que foi abandonado pela família. A gente precisa entender que o nosso ponto zero não é o mesmo ponto zero de um homem nordestino cujas 3 gerações anteriores passaram fome por causa da seca, né? Então, reconhecer essa diferença, contemplar essa diferença, e aí sim corrigir distorções. E eu gosto muito dessa imagem, porque quando às vezes a gente acha que está fazendo muito, dando o mesmo banquinho para todo mundo assistir o jogo. Mas o pequenininho só vai conseguir assistir o jogo se você der 2 banquinhos para ele. O mediano só vai conseguir assistir o jogo se você der mais banquinho para ele. Então, o que isso quer dizer, né, gente? Isso quer dizer que, então, se tiver cota para mulher, eu já não quero, porque eu sei que eu posso vencer pelos meus próprios méritos. Sem dúvida, você vai vencer pelos seus próprios méritos. Você pode até entrar pela cota, mas se você não performar, você não vai ficar lá.
né? Você não vai ficar lá. Então, se questionarem a sua existência porque você entrou pela cota, né? Estão fazendo isso porque é uma vulnerabilidade que você aceitou, mas não é tua, né? Então, assim, como o menino vai torcer, o aproveitamento que o menino vai fazer desse jogo é um problema, sim. Aí sim é uma questão individual. E todo mundo tem aquele parente que fala, não, mas meu tio é negro, ele fez direito, é um advogado reconhecido, ele tem mais dinheiro que eu. Tá, mas essa é uma experiência individual. Não é porque uma pessoa mostrou uma resiliência acima da média que o racismo não exista. E que todos tenham que ter a mesma resiliência. Por que a gente exige mais resiliência do homem negro do que do homem branco, né? Então, é uma questão de a gente entender. As distorções precisam ser corrigidas. Falando de maneiras práticas, o que é melhor não fazer? Porque quando a gente conversa com o pessoal de RH e vocês portam um dobrado, vocês fazem milagre todos os dias vocês fazem milagre com o budget que você tem, eu escuto basicamente 2 discursos. A gente começou a fazer, mas aí veio a pandemia, a gente precisou conter, e por razões óbvias, as demandas, a sobrecarga de vocês ficou absurda, tendo que contingenciar, né, a questão do trabalho remoto e os desdobramentos da Covid. E outra fala também, para fazer errado, eu prefiro nem começar. Então, não importa que estágio você e a sua empresa esteja, se vocês ainda não começaram nenhuma ação, ou se vocês começaram e paralisaram, porque estava meio descontextualizada na época, ou se vocês já estão avançados e estão tendo desdobramentos que não estão sendo os ideais, os desejados, os esperados, não importa. Vou dar algumas dicas para vocês do que não fazer, porque pode ser um tiro no pé. E, às vezes, com a melhor das intenções, eu vejo todos os dias nas empresas pessoas cometendo esses erros. Primeiro, são soluções cosméticas fora de contexto. Vou dar um exemplo. Uma empresa que não cria oportunidades reais para as mulheres. Uma empresa que não é rígida em punir casos de assédio moral e sexual. Uma empresa que não flexibiliza a volta das mulheres depois da licença maternidade para amamentar. Empresas que estimulam comportamentos tóxicos entre as mulheres, como competição, puxada de tapete, para que elas continuem rendendo acima da média. Mas chega no Dia das Mulheres, pinta a empresa inteira de rosa, dá flores, né? Diz que elas são maravilhosas e contrata uma palestrante para falar coisas boas para elas continuarem rendendo quietas e sem fazerem reivindicações. Isso é muito complicado. Isso é melhor do que não fazer. Isso é pior do que não fazer nada, porque a mensagem que passa é de descrença. E é engraçado porque a palestrante entra nas empresas e percebe, pela cara de pavor da contratante, de que você fale alguma coisa que possa chocar, que possa estimulá-las a um levante, pelo briefing, né? Olha, a gente só quer que dê uma motivadazinha, olha, não fala nada muito, não empodera muito, só dá uma levantada na moral, né? A gente percebe a plateia assim de braço cruzado e tensa, porque é descrença. Não existe hipocrisia e cinismo maior do que falar em orgulho de pertencer, quando a percepção de justiça está abalada, quando as relações não são simétricas dentro da organização, né? Acho que a gente tem comentário aqui no chat. Vera falando, é muito triste ver essa subversão. Exatamente. E sou contra pintar a empresa de rosa? Não. Sou contra distribuir flor? Não. Mas que isso seja parte de uma celebração de avanços e de conquistas e de valorização daquele talento, daqueles talentos, que por acaso são mulheres, né? Então, solução cosmética fora de contexto é um grande problema. Segundo problema é desrespeitar o lugar de fala, né? Então, por exemplo, o meu lugar de fala é o de especialista em liderança feminina, mulher, branca, que foi mãe solteira, classe média, pronto. Esse é o meu lugar de fala.
tá? Eu só posso falar como mulher que entra nas empresas, o que eu passei e o que eu vivi. Esse é o meu recorte, tá? Eu não sou a melhor pessoa para falar como se sente uma mulher negra, eu não sou a melhor pessoa para falar como se sente um PCD. A gente precisa ouvir essas pessoas. Elas é que vão falar sobre a dor delas. A gente não pode inferir o que elas estão sentindo. Então, o que eu vejo, por exemplo, um evento para mulheres em que as 3 primeiras pessoas que sobem no palco são homens. Eu até entendo o CEO, o diretor, abrir o evento para legitimar a importância daquele evento e estimular outros homens a participarem. Mas o problema é demorar demais para dar o microfone para uma mulher, né? Então, se o dia é do nordestino, deixa o nordestino falar o que ele quer no dia, como ele quer que a empresa comemore o dia do nordestino, né? Se o evento é sobre acessibilidade, deixa o PCD falar do que ele precisa. Vamos evitar inferir. Gente, perguntar não ofende, perguntar com ouvido de ouvir é a solução para tudo. É a solução para tudo. E o terceiro grande tiro no pé é visibilizar sem proteger. Então, agora a gente vai ser uma organização horizontal, todo mundo vai ter o mesmo valor aqui, a gente vai ser diverso, a gente vai ser inclusivo, só que faz um evento em que o chão de fábrica vai tomar café da manhã com o presidente. Só que esquece de avisar o segurança do andar que vai chegar o chão de fábrica e aí o chão de fábrica é barrado pelo segurança. Ou faz um evento, um grande evento corporativo num hotel maravilhoso e o colaborador negro é barrado ou checado na entrada. Eu já vi isso acontecer. Ou então, faz um evento que vai terminar às 11 da noite e que aquela mãe não vai conseguir voltar para casa em segurança, porque ou não tem condução, ou tem condução, mas ela tem que andar um trecho escuro para subir a comunidade. Então, a gente precisa conhecer os contextos individuais, porque visibilizar sem proteger é a pior forma de proteção. Então, de exposição, né? Visibilizar sem proteger é a pior forma de exposição. Então, vamos cuidar, vamos escutar as pessoas. Isso é viável para você? Isso realmente te ajuda? Né? Reuniões em que a gente exige todo mundo com câmera ligada. A gente pode convidar, mas exigir é complicado. Tem gente que tem o caos atrás de si. Tem gente que não tem câmera. Né? Então, a gente precisa conhecer os contextos das pessoas para planejar essas ações bem planejadas. Exato, não pensa nas pessoas, pensa em métricas de vaidade, que não são métricas reais, né? Então, algumas dicas do que não fazer e agora ajudar vocês assim com o que fazer. Essas são melhores práticas para a gente destravar o pensamento diverso, para a gente conseguir acolher essas pessoas e contemplar, mais do que respeitar as diferenças, contemplar, apreciar as diferenças e tirar o melhor proveito delas. Eu sugiro exatamente essa ordem, tá? E aí vai pensando nesse caminho, onde é que vocês estão aí na sua empresa. Primeiro, elevar o nível de consciência, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é o que vocês precisam fazer com as lideranças de vocês, né? Elevar o nível de consciência. Mostrar números, né? Mostrar os números da desigualdade, mostrar os riscos que a empresa está correndo, porque quem não se convence pelo amor, se convence pela dor, outro se convence pelo bolso, né? Não tem jeito, a gente não pode querer que todo mundo se convença pelos motivos certos, então a gente tem que dar uma gama de motivos, né? Segundo, mapear as distorções. Recomendo que vocês façam uma pesquisa anônima, é sempre o melhor ponto de partida, né? Porque quando você faz uma pesquisa anônima sobre se a pessoa se sente contemplada, se ela sente que tem vez e voz, se ela já sofreu algum constrangimento, se já sofreu assédio, se sente que pode se expressar na sua religião, nos seus costumes, na sua linguagem, com o seu sotaque, com a sua aparência, com o seu jeito de vestir, se ela sente que ela tem liberdade para isso, enfim. É importante ver o quanto existe de segurança psicológica. De repente, destrinchar aquele checklist
da segurança psicológica num questionário, num Google Forms, que seja de situações práticas dentro da organização, para ver como está a temperatura do pessoal, se eles se sentem realmente bem, porque às vezes você está aí sentado e fala, nossa, mas o pessoal ama trabalhar aqui. Nós, na nossa empresa, somos uma família. Mas para o sujeito que é LGBT, ele já está acostumado a ser discriminado dentro da família dele. Então, o que é ser uma família enquanto empresa? Se nem na família dele ele se sente realmente aceito, né? Pertencente. Então, a gente precisa inferir menos e investigar mais. Terceiro, estabelecer meta. Tem que ter meta de diversidade. A gente só venceu nisso se daqui 2 anos a gente tiver uma mulher na gerência. A gente só venceu isso se a gente realmente tiver mais PCD. A gente só venceu isso se a gente conseguir fazer um processo seletivo, uma análise de currículos às cegas, por exemplo, né? Quarto, comunicar o compromisso. Isso vem das lideranças. Tem que criar um canal para falar, olha, a partir de agora, diversidade e inclusão são valores inegociáveis para nós. E nós não vamos tolerar discriminação. Por isso, daqui para frente, a gente vai iniciar uma série de ações afirmativas e educar todos nós, como empresa, a incluírem essas pessoas. Quinto, criar um canal de escuta. Escuta mesmo, tá? De acolher denúncia mesmo. Tem empresa pequena que não comporta ter um compliance, e aí vai sobrar tudo para vocês, né? Mas isso precisa poder existir. A gente só consegue implementar práticas de diversidade e inclusão quando a gente aceita abrir a caixa preta e tirar a sujeira de debaixo do tapete. É duro como qualquer processo de detox, mas é necessário. Começar qualquer ação sem antes fazer isso, comunica uma mensagem terrível, né? De que é uma solução para inglês ver. Não é profunda, não vai transformar a cultura, é só ferramental, é maquiagem, né? Então, é muito importante a gente ter esse compromisso de conseguir aguentar, suportar o que aparecer de debaixo do tapete aí. Aí sim, planejar as ações afirmativas, capacitar as mulheres, criar os comitês de afinidade, né? Então, como a Amanda falou, vai fazer parte dos grupos. O que eu sugiro para você começar? Começa da sua maior minoria distorcida, desprivilegiada. Geralmente, na maior parte das vezes, dentro das empresas, a maior minoria desprivilegiada, o maior grupo minoritário desprivilegiado é o das mulheres. Então, começa por aí, porque coletivamente os inconscientes estão mais preparados para a equidade, tem menos resistência, menos objeções à equidade. Começa pelas mulheres, vai para os negros, vai para os PCDs, vai para os LGBTs. Estou dizendo que racismo é menos grave que machismo? Não. Mas o social está mais preparado para absorver estes níveis de mudança. Na minha experiência, gente, pelo amor de Deus, é a minha experiência em consultoria, tá? Mulheres e mulheres pretas, exato. A minha experiência é que esse começo é o mais orgânico, tá? Para a nossa sociedade começar a resolver. Envolver todos. Não adianta você fazer uma capacitação de liderança para as mulheres e antes não comunicar os gestores, antes não engajar os gestores, antes não falar para eles, elas estão passando por um processo que vai ser transformador. Elas vão começar a dar passos meio sem jeito no começo, mas vocês precisam entender, calma, segura a onda aí, porque senão eu estou jogando mulheres empoderadas numa cova de leões despreparados. E aí o efeito é pior, porque ela fala, nossa, eu queria não saber o que eu sei hoje, porque tudo isso está sendo pior para mim, ficou opressivo. Então, você precisa garantir que vai haver suporte a essa mudança, né? Então, tem que envolver todos, para e passo, sim, para que seja um objetivo de uma aldeia, né? É aquela coisa, a justiça sem força é estéril. E a força sem justiça é tirana. Então, a gente precisa das duas coisas. A justiça, mas o respaldo, certo? Criar um comitê de gestão de crise que tenha representatividade. Vai que um parceiro de vocês, um terceirizado, faz uma grande besteira. Se vocês já têm um comitê de gestão de crise que tenha mulher, que tenha negro,
que tenha PCD, que tenha LGBT, vai ficar mais fácil gerenciar, porque a demora custa muito caro. A demora na gestão de crise do Carrefour gerou muito prejuízo, muita depredação pelo país todo. Vocês viram que foi aquele movimento. Então, gente, aprendam com o erro dos outros. Em gestão de crise tem uma coisa que a gente chama de golden hour. A primeira hora, assim que dispara o fato, o conhecimento dos fatos, é crucial para reverter o problema, né? E não deixar que isso ganhe uma repercussão negativa. Aí sim, começar a ampliar as ações de visibilidade. Mulheres pretas, aí vai ampliando, conforme as pessoas estejam mais preparadas para entender que é um caminho sem volta e é viável e é fácil. E ter um manual de conduta, por quê? É como se fosse um contrato, né? Algumas empresas têm melhores práticas, têm o código de ética da empresa, mas é importante ter um capítulo muito dedicado à diversidade e inclusão, comportamentos que não toleramos aqui, um código de honra, sabe? Para que ninguém diga, puxa, eu não sabia, foi sem querer. Hoje em dia, nós somos responsabilizados não só pelo que nós sabemos, mas pelo que nós deveríamos saber também, né? Então, é importante ter isso, um documento, né, que se possa cobrar, né? E, gente, não dá para começar de outro lugar que não seja a liderança. Tudo na vida, a gente começa de baixo, menos mudança cultural, a gente começa de cima. Olha que tristeza, 78% dos brasileiros confiam mais em robôs do que em seus líderes. Ou seja, os líderes não estão performando como pessoas empáticas, com inteligência emocional, com inteligência interpessoal. E assim, os líderes só estão sabendo conversar com o próprio umbigo, né? Então, a gente precisa realmente mudar isso e começar a mudar de cima. E isso é uma bucha para nós. Vocês e eu, né? E essa é uma parceria que me dá muita paixão, porque é garantia de que quando você converte um líder, uma fada bate palma lá no céu, né? Eu gosto muito de trabalhar com as lideranças, esse conceito de liderança inclusiva, que foi proposto pela Juliette e pelo André. Eles são os pesquisadores de Harvard e que provaram que a liderança inclusiva é o estilo de liderança, a prática em liderança que mais dá resultado, tanto de performance como de desenvolvimento de talentos. E são 6 habilidades, 6 pilares. Compromisso visível, ou seja, tem que comunicar mesmo com atitudes que, a partir de agora, diversidade e inclusão são valores. Humildade, observação, curiosidade, inteligência cultural e colaboração eficaz. São esses 6 pilares que eu gosto de trabalhar com as lideranças. E aqui eu já proponho um checklist, porque no que eu vou descrevendo cada comportamento dentro de cada pilar, eles vão se autoavaliando o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles estão deixando de fazer. Então, por exemplo, no compromisso viável, considero válidos os processos seletivos intencionais para profissionais mulheres, negros, PCDs, transgêneros ou 50+, por exemplo? Os grupos de afinidade ou representantes deles podem contar com meu apoio? Humildade, redobrei a atenção à minha comunicação, linguagem, vocabulário e piadas. Entendo que por algum tempo é normal que eu me sinta pisando em ovos? Observação, a minha visão de meritocracia considera as diferenças de contexto, educação formal, poder aquisitivo, fé religiosa, disponibilidade de agenda, ambição pessoal dos colaboradores? Intervenho sempre que presencio ou sou informado de um ato de intolerância? Curiosidade, promovo situações frequentes de diálogo com a minha equipe, evitando que só os mesmos de sempre participem, estimulando os mais quietos a se manifestarem? Costumo perguntar mais que afirmar, e essa dói aqui na jugular, né, dos líderes. Inteligência cultural. Penso que a empresa deve interferir minimamente sobre a aparência e estilo de vestimenta dos colaboradores? Já me informei sobre as origens, usos e costumes culturais de cada membro da equipe? Colaboração eficaz. Sou reconhecido por transitar confortavelmente entre grupos distintos? Tenho um canal estruturado para acolher as demandas da equipe sem julgamento nem exposição desnecessárias? Então, isso é uma espécie de checklist, e depois tem uma proposta para eles desenvolverem cada um deles,
qualquer lugar que você comece a implantar alguma dessas ações já vai surtir diferença, porque é na liderança. A liderança ela é multiplicadora, ela tem mais impacto, né? Mas o que eu gosto de fazer com eles, para eles saírem do encontro já se sentindo pessoas melhores e sentindo que não vai doer tanto. Eu pego o primeiro pilar, compromisso visível, e peço para eles assinarem esse pacto aqui, He for She. É fácil, não dói, é chique, é cool, tem vários caras aí com a plaquinha He for She. Eles assinam o compromisso He for She, mas, na verdade, essa assinatura do He for She, o que é? Eles estão assinando uma newsletter. E eles vão ficar recebendo no e-mail da empresa dicas de melhores práticas de como incluir as mulheres no jogo. Então, ele já sai com um micro avanço, que é palatável, que não dói, e que faz ele se sentir uma pessoa melhor, né? Porque o duro de trabalhar com a liderança é desconstruir a autoimagem. E eu quero contar para vocês uma história minha de mãe, que é para a gente refletir sobre até que ponto, às vezes, a gente acha que está fazendo o melhor pelos nossos filhos e pelos nossos colaboradores, e às vezes a gente pode não estar, né? Teve um período, gente, quando eu transitei do jornalismo para a psicologia e da psicoterapia para o coaching, que eu passei muitas vacas magras. E eu precisei tirar o meu filho da escola particular, que você sabe que é um valor inegociável para a classe média brasileira, e precisei colocar numa escola estadual, aqui em São Paulo. Meu filho é esse aqui do meio, Pedro, que está com a bola de basquete, e essa foto foi tirada no aniversário dele, de 9 anos, lá no prédio em que a gente morava. Quando eu revelei essa foto, eu me dei conta de que talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz, colocá-lo naquela escola pública. Porque antes ele estudava numa escola chique, socioconstrutivista, caríssima, em que as crianças eram basicamente todas iguais, e que tinham alunos os professores que faziam intercâmbio na Suíça, né? Uma realidade totalmente diferente dos professores de escola pública. E o Pedro aprendeu a conviver com esses dois japinhas aqui. Esses dois japinhas, irmãos, eles tinham um pai que era vendedor de filtro. E sabe como é que é a vida de vendedor? Uma hora vende, outra hora não vende. E numa das circunstâncias da vida, o Pedro foi passar o fim de semana na casa dos meninos e a conta de luz foi cortada. Então, eles tomaram banho com chuveiro gelado e não tiveram videogame para jogar, ficaram inventando brincadeiras no escuro. E ele voltou contando como tinha sido legal inventar brincadeiras no escuro e como tendo sido uma grande aventura tomar banho frio, porque não tinha luz, não tinha energia. E ele aprendeu a brincar no contexto dos meninos, que era um contexto de desfavorecimento, né? De desprivilégio naquele momento. Esse menino negro, ele era colega da mesma sala dos meninos, e ele era filho de um zelador ali da região. E um dia o Pedro não queria mais o skate dele, e ele falou: mãe, o Wellington quer comprar meu skate, eu acho que eu vou vender para ele. Eu falei: faz isso sim, filho, vende o skate para ele. Quanto você acha que vale? Ah, eu acho que vale tanto, mas já está meio riscado, meio zoado, vou dar um desconto de tanto. Aí, na hora de entregar o skate para o Wellington, ele falou: mãe, eu estou pensando em também dar para ele as luvas, a joelheira e o capacete, porque ele não vai ter dinheiro para comprar e eu não vou precisar disso mesmo. Eu falei: faz isso, dá as luvas, a joelheira e o capacete. E com isso ele aprendeu a vender, mas ele aprendeu a ser bacana também e a pensar no bem-estar do colega. Com esse menino loirinho aqui, com cara de pestinha, ele não aprendeu nada a não ser bater e apanhar, que também é um aprendizado importante da vida. O menino vinha de um lar bastante desestruturado, os pais estavam em separação e brigavam muito. Então, às vezes, ele ia na casa do menino e os pais brigavam na frente deles e acabava que os dois também terminavam se socando. E ele viu como é difícil você crescer em um lar desestruturado, um lar caótico. E tudo isso preparou ele para ser o profissional que ele se tornou depois, né? Isso aqui é o Pedro no dia da formatura dele. Hoje o Pedro trabalha na Accenture, ele passou pelo processo trainee, hoje ele já é consultor, mas ele entrou lá como trainee, e ele ficou, creio eu, que dentre 9 mil brasileiros que concorreram ao processo trainee na Accenture, ele ficou na colocação 60 e pouco,
E ele esperava ser chamado de cara logo. Mas o que aconteceu? A empresa comunicou que ia passar as meninas na frente. E ele chegou, tá vendo? Por causa de pessoas como você, que ficam falando de liderança feminina nas empresas, eu vou perder 6 meses da minha vida para as meninas passarem na frente. Eu falei, que bom, que ótimo. Você vai ter 6 meses para fazer qualquer outra coisa. Deixa as meninas passarem na frente, porque os pais delas investiram em educação o mesmo que eu investi na sua educação. Enfim, nesses 6 meses foi que ele foi trabalhar na XP, fazendo atendimento para os agentes independentes. E o que eu quero dizer com isso, gente, é que essa questão da diversidade começa em casa, né? O privilégio que a gente tem não faz a gente culpado, mas faz a gente responsável por mudar o mundo, por mudar a percepção dos nossos filhos primeiro, dos nossos cônjuges primeiro, dos nossos vizinhos primeiro, e depois dos líderes, dos colaboradores, da sociedade, do país, dos governos, e assim por diante. Gente, uma delícia passar esta manhã com vocês, muito feliz de estar aqui. Vocês têm aqui meu e-mail, meu celular, que também é meu zap, aqui meu LinkedIn, já confesso que eu não sou muito atuante por lá, e o meu Instagram é a rede onde eu atuo mais. Estou aberta, esperando vocês. Se quiserem me ajuda, a qualquer momento, me chamem, vai ser um prazer enorme conversar, continuar essa conversa e ajudar vocês naquilo que for possível. Muito obrigada. Nossa, Priscila, eu estava pensando aqui, assim, seu discurso, né, além de ser impactante, provocativo, inspirador, né, porque trouxe aqui, pelo menos minha percepção, né, assim, trouxe dados, né, não ficou no mundo das ideias, trouxe fatos, trouxe dicas práticas, trouxe experiência pessoal para a gente, que foi muito rico, assim, né, porque é um assunto, muitas vezes a gente vê o pessoal falando de diversidade, às vezes no mundo de Alice, assim, né? Uma coisa etéreo que não difícil você concretizar em ações, assim. E tenho certeza que você ajudou muita gente aqui, o pessoal que depois vai assistir, com realmente coisas que são concretas, né? Concretas de argumentos fortes para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, quero te agradecer muito. Foi, sim, excedeu muito as minhas expectativas e acredito que o pessoal que está aqui, a Sheila não errou na mão ao recomendar você, né? Então, obrigado mesmo pela sua participação e deixar o pessoal falar um pouco também aí. Obrigada, gente. Estou à disposição. Obrigada, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário, fique à vontade, pessoal. Priscila, obrigada aí pela participação, por aceitar nosso convite. A Priscila tem feito um trabalho brilhante aqui conosco na Target, muito assertiva no tom, na abordagem com os nossos funcionários. Só para compartilhar um pouco com vocês, hoje nós temos 100% do nosso headcount alinhado com as práticas de diversidade, aí com todo o suporte da Priscila, em 2020, em 2021, em 2022, e assim estamos construindo a nossa história aí com o apoio da Priscila. Ela sabe que eu sou fãzaça do trabalho dela, então é um prazer estar aqui recebendo ela no grupo de RH. Obrigada, gente. Olha, mas é muito fácil ajudar a Target, porque a Sheila, e claro, né, muito com o respaldo do Walter, e o Walter é o primeiro a viver as práticas, né? É aquilo que a gente chama de skin in the game, né? Ele se coloca para jogo e ele não foge do debate, ele é o primeiro a fazer o meia-culpa e assumir postura nova. E, assim, sabe assim, muita consciência, sem pressa, sem atropelo. Peraí, vamos pensar quem pode interpretar mal, vamos evitar as más interpretações antes. Como é que a gente evita isso? Como é que a gente previne isso? Como é que a gente redobra o cuidado nisso? Como é que a gente não cria animosidade ali?
Então, assim, muito cuidado em cada etapa do processo. Nem sempre isso é possível. Tem empresas que começaram e já tiveram problemas e aí talvez precisem dar 2 passos atrás, mas façam, né? A gente sempre pode dizer, desculpa, errei, vamos começar de outro jeito e melhor daqui para frente. Mas, assim, Sheila, muito obrigada por ter me indicado para o grupo, porque e muito obrigada por confiar em mim. Mas, assim, o trabalho na TAG